10 horas e 39 minutos, SBT Comunidade no ar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E é claro que a edição de hoje começa com a cobertura completa desse provável cemitério clandestino localizado em uma área de mata em Várzea Grande. As buscas seguem com as equipes da Guarda Municipal. 2 corpos já foram localizados e quem está acompanhando tudo e já começa a edição de hoje compartilhando as informações é o repórter Arthur Garcia. Arthur, bom dia! Muito bom dia, Trindade, bom dia a todos. Hoje iniciou amanhã com mais umas dessas questões de informações que a equipe da Guarda Municipal recebeu na noite de ontem. Retornamos ao mesmo local das buscas de ontem, né, onde acabamos aí localizando aquele primeiro corpo. E na sequência, Trindade, houve a localização de uma outra cova, onde a equipe do bombeiro fez a escavação e conseguiu identificar ali um outro cadáver. Hoje a equipe recebeu uma informação de um ponto aqui, próximo onde nós estamos. E já fizemos aqui o adentramento dessa mata, fizemos ali um percurso de mais de 5 quilômetros. Infelizmente não conseguimos devido a essa vegetação estar muito alta nesse ponto. Porém, eu também recebi uma informação hoje, Trindade, de algumas pessoas dizendo que aqui sim funciona, infelizmente, o cemitério clandestino, né, que é voltado ali para a organização criminosa e que tem mais de 10 corpos aí enterrados. Nessa de ontem, que acabou localizando esses 2, nós não temos ainda, como foi falado ontem, a confirmação se são um desses maranhenses que estão desaparecidos há 66 dias. As características aqui do cadáver, olha só, o primeiro corpo que nós identificamos ali ao vivo, ele localizamos, fizemos ali a escavação, ele estava decapitado. Quando eu falei da questão da cabeça que estava num ponto e achava ali que tivesse um outro corpo, era porque dava a entender naquela posição que tinha um outro corpo devido o braço estar em outra posição como se fosse da perna, só que não, é que devido ali terem decapitado essa vítima, eles acabaram colocando ali a cabeça numa outra posição. Além disso, tinha a suspeita de que o corpo pudesse estar carbonizado, parte dele. Sem camiseta, tá? Os dois corpos decapitados. Um deles tinha uma bermuda ali com um tom azul, com uma espécie de bolinha. Não dava para identificar muito as características devido à condição da sujeira, do barro, da lama. Depois que esses corpos foram para o IML, eles iriam passar por uma limpeza. E aí a equipe iria fazer o registro de imagem e ali depois iria ter alguma informação em confronto com o que os familiares repassariam também que fosse possível de reconhecimento. É lógico que apenas a confirmação seria por exame de DNA. A equipe da Polícia Civil, o Dr. Caio, o Rafael, que é do Núcleo de Desaparecidos, né, passou muitas informações. Uma delas também era a questão do desaparecimento do pai e filho, que o filho veio de Manaus para visitar o pai e eles desapareceram exatamente em dezembro do ano passado. E a informação de que eles foram também enterrados nesse local, que até porque é próximo do local que o pai morava aqui em Várzea Grande. Tudo isso a polícia trabalha. Outras questões que levantamos ontem referente a essa questão do desaparecimento do pai e filho. O pai parecia que era calvo, não tinha ali cabelo. E como nós mostramos ontem, né, identificando ali o crânio, ainda falei, olha, tem ali o couro cabeludo. Então poderia descaracterizar a informação que fosse ali do pai ou o filho devido à condição do cabelo ser bem baixo ali. Então tudo isso, Trindade, foi informações já superficiais que colhemos ontem. É lógico, o trabalho da polícia ele inicia a partir de ontem com a localização desses corpos. Conversei com o delegado titular da HPP, o Dr. Caio Albuquerque, que deu entrevista falando da localização, as características e do possível trabalho que ele vai realizar a partir de agora. Vamos acompanhar essa primeira entrevista agora. Aqui foram 2 corpos, né? Aparentemente do sexo masculino, aparentemente. Não temos, por óbvio, a identificação. Pode ser o pai e filho, tá? Pode ser também algum deles dos maranhenses, mas eu digo, são possibilidades, né? Isso aí a gente vai ficar aguardando, né, as providências de urgência aí da medicina legal, tá? E tudo indica, né, que são vítimas de homicídios. A forma como foi encontrado ali, parece que os 2 corpos estavam decapitados, doutor? Sim, a cabeça, né, separada do corpo, a cabeça posta junto aos pés, então tudo indica ali uma decapitação, né? Agora vai para uma perícia, né? A Politec, o IML vai identificar o quê? Porque tinha vestimenta. Através da vestimenta consegue identificar alguma pista? Com certeza, vestimenta é muito importante para identificação, principalmente, né? A gente vai fotografar de uma forma melhor essas vestimentas, as famílias vendo isso, né? Se atentem para ver se eram vestimenta dos seus familiares e se for,
avisem, né? São pessoas de fora, caso sejam dessas vítimas, que entrem em contato com o núcleo de pessoas desaparecidas para auxiliar na identificação. Por óbvio, não é porque reconhece uma vestimenta que está reconhecido, está identificado o cadáver. A identificação oficial é feita, no caso, através de confronto DNA. Eu acompanhei aquele momento inicial da perícia, do perito da Politec que estava no local, Trindade, e para tentar ali na questão da varredura nos bolsos, né, da bermuda que foi identificada ali. Não conseguiram localizar nenhum pertence, nenhum objeto, nenhum documento. A equipe da Politec, também é interessante dizer que eles têm um equipamento muito importante, que é um identificador de metal. Eles, quando estavam fazendo a escavação ali do cadáver, eles colocavam esse equipamento ali dentro da cova para tentar identificar algum objeto metálico, para ver se localizava algo ali que pudesse também auxiliar nessa investigação. O que eles precisam agora, lógico, é com o trabalho da comunidade, a sociedade nesse momento que possa contribuir com informações, é muito importante para que eles possam também elucidar o caso dos maranhenses que ontem, hoje, na verdade, completam 66 dias. Ontem, familiares realizaram um protesto em frente ao Fórum do Ministério Público, lá da cidade de Buriticupu, interior do Maranhão, onde mora exatamente 2 desses maranhenses que desapareceram. Então, 65 dias sem informações. Esperamos que a confirmação do DNA possa chegar a esses 2 do total de 5 que estão desaparecidos, Trindade. Arthur, essa região que você está hoje é uma região próxima, mas é uma região diferente do trabalho que foi desenvolvido ontem, né? Exatamente. Aqui, nós iniciamos aqui ontem. Quando chegamos aqui, exatamente onde eu estou, foi o único ponto inicial que eu recebi na terça-feira. Aliás, na segunda-feira. Exatamente nesse ponto. A única localização era essa. Nesse ponto, o mato era esse. Então você imagina, chegar num local desse aqui, ter acesso numa condição dessa aqui, é impossível você conseguir ter sucesso de achar algo. Então nós aqui iniciamos a varredura por uma parte dos fundos, né? E ali fizemos toda aquela parte quando acabamos identificando aquele local. É importante também a gente passar essas informações, Trindade, que ontem, quando recebemos essas informações, isso vai de encontro com tudo que a polícia também está trabalhando. Ontem, ouvindo o Dr. Caio junto com a equipe conversando, dizendo, olha, a informação que eu repassei ontem é de que essa mata em que eu estou, ela não é a mesma daquelas buscas há pouco mais de um mês que realizamos em busca dos maranhenses. Era outra área. Naquela área, a informação que eu tinha de uma fonte era que lá são 2 maranhenses enterrados. E nesta área aqui, a informação que eu tinha eram 3. Isso o Dr. Caio confirmou ontem. Então, exatamente a mesma informação que eles possuem de trabalho de investigação é de que nessa área, segundo a informação que eles levantaram, é de que esses maranhenses estariam enterrados aqui, 3 deles. Então, assim, com outras informações que recebi, é lamentável dizer, não é só os maranhenses que possam estar enterrados aqui. E também esses 2 que nós acabamos localizando, pode ser que não tenham ligação nenhum nem com o outro, porque a distância da cova, Trindade, a primeira cova, achamos em um ponto, ela estava ali a pouco mais de 300 metros da estrada principal, e a outra cova, nós localizamos ela a 30 metros, cravado. Então, exatamente uma distância de 30 metros. É lógico que esse local aqui tem que ser feita uma espécie de uma operação muito grandiosa para identificar. Ontem mesmo a equipe da DHPP solicitou pelo bombeiro que eles pudessem mandar o canil para tentar auxiliar nessas buscas. Só não foi possível porque o canil está em missão em outra cidade. Então, assim que eles tiverem esse apoio desse canil, eles vão sim vir para essa área para fazer uma varredura. Eu cheguei aqui com o Daniel, voltamos lá na cova, fizemos lá o início nesse momento agora e observamos vários pontos que é característico. Só que é lógico, a gente não tem como estar ali verificando todos os locais, tendo que cavar. É lógico que com o trabalho do canil é muito mais fácil, o trabalho que eles realizam é muito mais simples de conseguir identificar e localizar esses corpos. Porque aqui pode ter certeza, Trindade, vai ser um novo cemitério clandestino aqui de Mato Grosso. Como já aconteceu em Lucas do Rio Verde, em Rondonópolis, pode ter certeza que Várzea Grande, infelizmente, vai receber essa informação de que aqui, nesse ponto que nós estamos, funciona, infelizmente, um cemitério clandestino. Eu volto com você aí no estúdio. 10 horas e 49 minutos, o SBT Comunidade hoje está só começando, claro, com a cobertura completa desse provável cemitério clandestino localizado em Várzea Grande. O Arthur está hoje em outra região de mata. Eu vou pedir até para o Daniel Alves, que é o nosso repórter cinematográfico que está acompanhando o Arthur, mostrar a altura da sujeira nesse ponto onde o Arthur está.
Por quê? Porque dificulta muito o trabalho, né? A gente está vivendo um período de chuvas intensas em Mato Grosso, um ano muito bom de chuvas, graças a Deus. E aí, provavelmente, quando os corpos foram sepultados ou enterrados, não tinha toda essa sujeira, mas em 2 meses de chuva, o mato toma conta mesmo. Então é uma outra região, é uma outra mata em Várzea Grande, onde existe a suspeita que corpos estejam sendo sepultados de forma clandestina, a mando de uma facção criminosa após um julgamento no Tribunal do Crime. Então existem as suspeitas de pelo menos 5 corpos, 5 maranhenses possam estar sepultados nessas matas diferentes, mas tem também uma série de pessoas que estão desaparecidas e que podem também ter sido vítimas destas facções criminosas e que podem também estar enterradas nestas áreas em Várzea Grande. Ontem nós mostramos ao vivo o momento em que as equipes da Guarda Municipal encontraram o primeiro corpo. Na verdade não era nem um corpo, né? Eram restos mortais e a confirmação de que houve uma decapitação, né? Uma decapitação. O corpo, a cabeça estava separada do corpo. Nós mostramos o momento exato em que as equipes da guarda, o Arthur ali auxiliando nas escavações, encontram o primeiro corpo e depois um segundo corpo também foi localizado nessa mesma região. E aí, a partir daí, começou todo um trabalho de investigação, a área foi isolada, perícia técnica realizada, e agora os restos mortais já foram retirados e levados para o IML, só exame de DNA, como o Arthur muito bem disse, para identificar de quem são os restos mortais. De um lado do seu televisor, as imagens ao vivo dessa região de mata com muita sujeira, onde as buscas estão concentradas. Do outro lado do seu televisor, as imagens de ontem, quando 2 corpos foram localizados pelas equipes da Guarda Municipal. E aí isso mobilizou a imprensa como um todo, né? Mobilizou a imprensa como um todo, mas a única emissora que acompanhou tudo desde o início, as buscas que começaram ainda de madrugada e se estenderam até o final da tarde, a única equipe que acompanhou tudo foi a equipe do SBT e mostrou para você ao vivo as buscas e a localização de 2 corpos. Trabalho agora intenso por parte da Polícia Civil, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que passa a investigar essas localizações e tentar entender a dinâmica das execuções. Até mesmo porque, Arthur, esses corpos podem ter sido desovados aí, ou eles podem ter sido assassinados nessa mata e sepultados aí. Essa possibilidade também é apurada, né, Arthur? Com certeza, Trindade. Como nós tínhamos aquela informação de que algumas pessoas acabaram ouvindo disparos de arma de fogo nessa região, então isso é muito característico de que o local ele funciona como o Tribunal do Crime, que eles acabam fazendo o salve, né? E eles acabam julgando e condenando essas pessoas. Uma informação aqui, o primeiro corpo que nós encontramos, os restos mortais, já estavam em um estado avançado de decomposição. Então o crânio ali já, né, o couro cabeludo já desprendendo ali do crânio. E o segundo já estava ali com uma condição um pouco mais preservada, só que do tronco para baixo. Deixar claro, então quando a equipe da Politec, eles acabam retirando ali aquele cadáver, o segundo pelas pernas, estava numa condição um pouco mais preservada. Então o que dá a entender isso, Trindade? É que os 2 não foram sepultados, enterrados ali no mesmo período. Então pode ser, aí já é aquela lógica, confirmação, isso eu posso dizer, que o local funciona como cemitério clandestino. O primeiro corpo que localizamos foi de um outro período e o segundo exatamente no período mais recente, devido às condições que eles estavam. Então até não perguntei isso para o Dr. Caio ontem, mas isso agora você comentando e me chamou a atenção quando observando das imagens, exatamente essa diferença da condição ali da preservação cadavérica. Então um já estava no estado mais avançado e o outro estava um pouco mais preservado, o que pode também caracterizar que não sejam exatamente os 2 ligados um ao outro, ou seja, o pai e o filho, ou também os maranhenses. A gente pode também trabalhar com essa hipótese de que não sejam eles, tá? Então, como nós tínhamos a informação de que no local iríamos encontrar a cova de 3 maranhenses, pode ser, como eu recebi informação, de que acabamos encontrando o outro que não é ligado exatamente a esses maranhenses.
A informação de hoje, que recebemos pela manhã, é de que os maranhenses estariam nesse ponto que eu entrei agora com o Daniel, a menos de 100 metros, onde teria ali algumas observações, pontos de referências que fizemos pela manhã, só que não localizamos devido a essa condição. Observa a altura que está essa vegetação aí. Nesse período de 3 meses, já 66 dias, esse mato cresceu. Naquele período que os criminosos aqui estiveram, não tinha essa vegetação e era muito mais fácil para eles terem acesso. Então é muito difícil, a não ser se tem ali uma informação muito mais detalhada do ponto para conseguir localizar e, infelizmente, né, a família segue sem essas informações concretas de onde estão os maranhenses. Deixando claro, os corpos de ontem não confirmamos em hipótese alguma que sejam eles. Pelo contrário, a equipe agora está investigando, a própria DHPP solicitou pela família informações de vestimentas e, lógico, a própria Delegacia de Homicídios deve estar pegando junto com os familiares lá no Maranhão informações de DNA, exames para que eles possam confrontar com o material genético que eles estão colhendo desses corpos localizados ontem, Trindade. Ô Arthur, eu queria cortar para a imagem ao vivo, só para você ter uma ideia, o Arthur não é uma pessoa de baixa estatura. E olha a altura dessa vegetação, isso aí não é árvore, isso é uma vegetação rasteira que cresceu com essa chuva toda. Então olha a altura dessa vegetação aí e claro que isso atrapalha muito o trabalho de localização dos corpos, tanto por parte da Guarda Municipal, da Polícia Civil e até o trabalho que o Arthur está realizando com as informações que chegam para ele. Aí tem o quê? Tem mais 2 metros de altura essa vegetação aí, Arthur? Olha aí, Trindade, exatamente, eu fiz aqui para você ter essa dimensão dessa comparação que você falou, exatamente isso, passa de 2 metros. Isso aqui foi exatamente o que nós enfrentamos ontem para chegar naquela cova, exatamente isso aqui, tivemos que abrir algum espaço de clareira para ter acesso. Em alguns pontos era impossível chegar, tivemos que desviar a rota para conseguir chegar. Ontem ainda eu compartilhei com a nossa equipe do SBT Cuiabá a informação do trajeto que eu acabei finalizando junto com o Daniel. Então nós percorremos exatamente 10 quilômetros nessa área, que eu creio que dá aí 30 mil metros quadrados, para conseguir localizar. E deixar claro, esse local ainda não nós não andamos toda a área, para você ter uma noção. No mapa, naquele percurso que eu encaminhei para vocês, nós não fizemos toda a área. Então você imagina, fizemos apenas um pequeno espaço e conseguimos localizar essas 2 covas. Imagina quantas outras deve ter aí dentro, Trindade. Exatamente, Arthur, 10 horas e 57 minutos, daqui a pouco, olha, o Arthur some no meio dessa vegetação toda. Então imagina como o trabalho é complicado para a equipe da Guarda Municipal, para a equipe da Polícia Civil, para a equipe do Corpo de Bombeiros. A gente segue acompanhando nessa cobertura ao vivo do SBT e daqui a pouco eu volto com o Arthur, volto com o Daniel Alves, mostrando essas buscas que são realizadas nesse possível cemitério clandestino em Várzea Grande. Vem para cá, vem para o estúdio. Obrigado, Arthur, obrigado, Dani. Abrimos o jornal atualizando você sobre o que está acontecendo neste cemitério clandestino de Várzea Grande. Trindade, aqui o trabalho inicia, mas eu quero só atualizar informações que eu recebi agora de uma equipe da DHPP sobre o corpo localizado ontem naquela região de mata em Várzea Grande. Segundo informações aqui da equipe que estava em ligação no Maranhão com alguns familiares, o corpo da segunda vítima daquela cova trata-se de Diogo Salles dos Santos, de 22 anos. Essa informação está sendo confirmada neste momento através das vestimentas. A bermuda que ele estava, como nós falamos no início, daquela bermuda azul com um tom ali, um tom um pouco mais azulado, com branco, seriam essas informações que, segundo a equipe, acabou confirmando com familiares no Maranhão. Porém, deixar claro que não foi feito nenhum exame ainda de DNA para confirmação exata. Mas existe essa confirmação inicial por parte dos policiais que acabaram de me repassar que o corpo localizado ontem trata-se de Diogo Salles dos Santos, de 22 anos, sendo um dos maranhenses que desapareceram há 66 dias em Várzea Grande, Trindade. É uma possibilidade forte, né, Arthur? A polícia trabalha com algumas vertentes para essa investigação e as roupas remetem ao Diogo. É Diogo o nome dele, Arthur? Diogo Salles dos Santos, isso, de 22 anos. É isso, a característica foi essa. A vestimenta, até ontem nós falamos sobre ela, né? Foi uma característica e o familiar dele acabou confirmando sendo dele. Só que eles estão aguardando a confirmação do exame genético, o DNA, que vai dar a certeza se é mesmo o Diogo ou não. Então, a confirmação, sim, sendo ele, então um maranhense foi localizado naquela região que, segundo o informante,
3 corpos estariam enterrados ali, ligados a esses maranhenses que vieram para trabalhar em Várzea Grande, Trindade. Então a situação caminha para a confirmação, né? A possibilidade é forte de um dos corpos localizados ontem ser de um dos maranhenses que estão desaparecidos. Esse que é o Diego dos Salles Santos, de 22 anos, seria um dos corpos localizados. Como assim, Trindade? As roupas parecem muito com as roupas que ele usava no dia em que desapareceu. É claro que será feito um exame de DNA, porque já estava em avançado estado de decomposição, mas caminha para a confirmação de que, de fato, existe ali mesmo um cemitério clandestino onde foram sepultados os corpos dos maranhenses desaparecidos. E outros corpos também podem estar enterrados nessa região de mata, utilizada como tribunal do crime e cemitério clandestino por uma facção criminosa do estado de Mato Grosso. É uma situação preocupante. Quero parabenizar o Arthur Garcia pelo trabalho, ele que não desistiu dessa história quando muitos já queriam que ela fosse esquecida. Ele continuou atrás de informações, conversando com as fontes, levantando detalhes, trabalhando incansavelmente na busca pelas covas, porque no dia de ontem, quando a cova foi encontrada pelo Arthur e pela equipe da Guarda Municipal, o Arthur e o Daniel Alves caminharam lá mais de 10 quilômetros dentro da mata para encontrar essa cova onde estavam os 2 primeiros corpos. É claro que todo um trabalho vai ser feito pela equipe da DHPP, pela perícia técnica, mas é importante destacar esse trabalho incansável da equipe do SBT. E esse time formado para 2025 está simplesmente espetacular. É Arthur Garcia de um lado, Cláudio Santos do outro, o jornalismo que não para na tela do SBT. Jornalismo que não para na tela do SBT.